setembro, chega às telas de todo o país mesmo, são 400 salas, quem sabe até um pouquinho mais, num super lançamento da Fox Filmes do Brasil, o filme Nosso Lar. Porém, tem uma coisa que é muito complexa, e essa é o que me faz ir aos lugares, é o que me faz realmente olhar para todos vocês e conversar. O Divaldo me falou uma coisa que foi como uma grande ficha, sabe aquela ficha enorme que cai? E que, de alguma maneira, me fez muito sentido para o fato do que está acontecendo nos dias de hoje. Divaldo lembrava, com muita propriedade, no dia em que Jesus estava sentado à beira do Tiberíades, junto a Simão Pedro. Jesus recém voltava à cena pública, era um sábado, um Shabá, e logo em grande estilo, como assim a gente pode dizer, curando um paralítico, curando as chagas, devolvendo a visão aos cegos. Simão, assustado ante o petitório da massa, Simão retira Jesus de sua pequena casa e leva ele para a beira do Tiberíades para que ele pudesse ter um tempo de descanso. O susto era do Simão, não era não de Jesus. Mas Jesus se senta ali e chora. Simão olha para ele e fala: tu choras de alegria, mestre? Não, Simão, não choro de alegria. Mas como? Você acabou de voltar curando as pessoas, mostrando o poder dos milagres, mostrando a tua força. E Jesus olha para Simão e diz: pois, Simão, saiba que o paralítico que foi curado, nesse momento está na primeira taverna em que ele encontrou, recuperando o tempo perdido na devassidão. A cega agora olha para todos os seus inimigos e diz: agora eu vejo e vou me vingar. Simão, a minha mensagem não é superficial. Eu não vim remendar corpos. Jesus fala assim, Eu vim falar aos corações, eu vim transformar almas. Então hoje, alguns de vocês já viram, mas enfim, no dia 3 de setembro, chegam aos cinemas, sim, talvez a maior, eu não gosto de afirmar se é a maior, mas assim, talvez a maior produção de cinema já feita no Brasil, propiciada por um conjunto de trabalhos, de conjunto de situações que fizeram com que isso pudesse acontecer. A credibilidade de um médium, sua idoneidade, seu exemplo de vida. Investidores, muitos deles nem acreditavam, nem conheciam a história de Chico Xavier. Pessoas que se comprometeram com a doutrina e em determinado momento decidiram que precisavam fazer esse projeto. Chega às telas de cinema, talvez uma das maiores produções. Qualidade, acredito que tenha qualidade técnica. Quem já viu, depois pode se manifestar. A favor ou contra, viu? Não tem problema não. Porém, é uma obra que acaba, de alguma maneira, se encaixando nos tempos em que vivemos. E aí mora a complexidade da minha visita. Gente, que tempos são esses em que vivemos? Mas é bacana também a gente perceber que essa história, ela pode ser vista por todos aqueles, mesmo os que não acreditam. Isso é o mais importante. Nós não estamos fazendo proselitismo, nós não estamos doutrinando ninguém. Quem viu o filme aqui sabe, a gente não está afirmando verdades, a gente não é um documentário sobre a vida espiritual, é um simbolismo sobre uma história. E ao ver histórias, o homem é capaz de pensar a condição humana, não é isso? E não é sobre a condição humana que nós temos que pensar hoje, que mundo nós vivemos, que tempos são esses, que não são finais, mas são sinais de transformações, de reformas verdadeiras. Gente, o filme precisa ficar muito tempo em cartaz. A gente já sabe, o primeiro fim de semana é maravilhoso, o dono do cinema já está feliz, que hoje já teve sala lotada. Pode ligar para a casa dele que ele já deve estar sorrindo. Sala lotada, filme na tela, Essa é a verdade.
Vocês multiplicando as 2 salas hoje lotadas vão gerar outras 2, que vão gerar outras 2. E é bacana a gente poder ter um produto bacana. Ao invés de dar só o livro de presente, leva para ver o filme. Dê uma chance a essa história e propiciem a quem não conhece essa história, a quem não gosta dessa história, propiciem uma chance a essas pessoas. Não se espantem se as reações forem muito virulentas, muito viscerais, mas também fiquem felizes se alguma sementinha estiver sendo compartilhada e plantada ali. Façam esse exercício. E eles falaram, eu me ajoelhei, obviamente, eu não sou bobo, e eles falaram assim, ó, filho, dá um recado pro pessoal. Quem comprar DVD pirata ou quem baixar o filme da internet ilegal, esta pessoa vai pro umbral. Vocês viram quem falou, viu? E eles não vão poder resgatar. Não adianta se arrepender. Porque neste filme é crime material e crime espiritual, tá bom? A gente fala brincando, mas é sério, né? Além do DVD ser parte do mercado, né? Ele faz parte da renda de um filme e a gente tem investidores que contam com isso, enfim, faz parte. A atitude sempre parte de quem faz, né? É muito fácil clicar lá e baixar o filme na internet. Eu rezo que seja um vírus, tá? E destrua o computador da pessoa. Todo dia eu rezo. Tomara que seja vírus. Mentira, não faço isso não. A reforma é íntima, né? Então parte da pessoa. E construímos o filme que vocês vão ver na tela e que alguns de vocês já viram. Tivemos equipes de vários locais do mundo. Isso fez também com que o projeto tivesse força, tivesse um escopo importante, mercadologicamente falando, qualitativamente falando. É muito legal, a gente continua trabalhando. O Chico dizia uma frase que eu nunca mais esqueço. Eu não conheci o Chico pessoalmente, mas parece que o Chico convive, né? Com a gente todos os dias, por causa de sua obra. E aí está o artista, né? Eu digo que ele é um artista também, por conta disso. Mas ele dizia que o trabalho engrossa o fio da vida, não é verdade? E um dia esse companheiro virou para mim e falou assim: pô, Wagner, tem um negócio que eu queria te falar num dia mais calmo, que eu estou muito intrigado. Eu falei, o que foi? Eu não sabia que se a gente reza, a reza chega na pessoa. E aí ele falou para mim, eu não sabia o que aconteceu, mas por quê? Sabe o que é, cara? Minha mãe morreu faz 10 anos e eu estou começando a esquecer o rosto dela. Aí eu tenho que ficar procurando o retrato, mas me faz muito mal. E eu queria saber, porque eu não sei rezar, como é que eu faço para ver minha mãe? Olha que pergunta difícil. Aí eu falei, olha, o que eu posso dizer é o que está no livro, sempre o livro. Se a oração chega, reza para ela. Bom, mas eu não sei rezar, cara. Eu falei, então conversa com ela. Fala com ela, como se você estivesse falando com ela, estivesse perto de você. Esqueci o assunto. Isso aconteceu em várias vezes. No dia que a gente mostrou o filme para a equipe, agora em julho, esse meu amigo veio me dar um abraço. Chorava, mas chorava. Falei, pô, gostou mesmo do filme, né? Chorava muito. Chorava de uma crise, assim, uma catarse. Aí eu fui lá, sentei do lado dele, dei um abraço, falei, pô, bacana ver o trabalho, né? Aí eu falei assim, pois é, bacana, mas não estou chorando por isso não, também. Falei, por que você está chorando? Foi porque estou para te contar umas coisas, mas estou com vergonha. Falei, o que foi? Desde umas 3 semanas atrás, que eu sonhei com a minha mãe. E ela, no sonho, ela disse para mim para eu continuar rezando e que me amava. E agora eu vou continuar. Não é bacana? Aí ele virou e falou assim, como é que eu faço para encontrar uma outra tia minha que morreu faz tempo? Falei, agora não dá, né, cara? Ficou muito mexido, né? Falei, dá o nome da tia, né? Enfim. Mas você entende como esse tipo de coisa afeta as pessoas em geral? Não sou eu, né? É a história. Novamente a história. É uma história poderosa que está na tela.